aí galera, tudo certo? Hoje voltamos aqui com o quadro Revisando e dessa vez finalmente vamos começar a falar sobre o MCU. Ou CM, não sei, o universo cinematográfico da Marvel aí, os filmes da Marvel, beleza? Eu fiquei muito pensativo em como eu ia trazer esses filmes pra cá, até porque obviamente são muitos, né? Talvez fizesse uma saga, tá ligado? Disso, falando sobre os filmes, seguidinhos, certinhos, ou se eu faria, só escolheria qualquer um lá e falaria o que eu quisesse, sabe? E eu optei pela essa segunda opção, sabe? Então hoje a gente vai começar por Vingadores 1, continua 16 anos depois, um dos melhores filmes que a Marvel já fez. Então vamos aí comigo, galera, revisar Vingadores 1. Lançado em 2012, galera, Vingadores 1, a gente acompanha um grupo de heróis tentando ser reunidos ali para enfrentar uma ameaça maior, né? O Loki aí, como todos sabem. Eu revendo esse filme agora, e não quando eu tinha 4 anos, que era o que eu tinha quando esse filme estreou no cinema. Eu lembro até hoje que eu já gostava de super-herói, né, e tudo mais, só que hoje em dia, como eu já leio gibi, por exemplo, eu tenho aqui Biblioteca Histórica Marvel aqui, e lendo essas histórias originais, galera, é impressionante como eles adaptaram bem os Vingadores, sabe? Foi uma escolha muito certeira eles trazerem quase todos os personagens que estão aqui, sabe? Eles só tiraram a Vespa e o Gavião Arqueiro e colocaram a Viúva Negra e o Hawkeye, né? E foi uma escolha muito acertada, porque a química desses atores são muito boas e eu acho que pro MCU funciona muito bem essa escolha desses heróis. Eu via muito também, quando eu era criança, a animação lá, os Vingadores, Heróis Mais Poderosos da Terra, que passava no Disney XD, se eu não me engano. Até hoje eu revejo alguns episódios lá, porque aquela série é realmente muito boa, recomendo vocês verem se nunca tiveram contato. Mas é que ali é realmente muito mais fiel às HQ, sabe? Principalmente essa formação original aqui. Homem de Ferro, Hulk, Thor, Vespa e o Homem-Formiga. Depois, obviamente, galera, quando chega na edição número 3 dos Vingadores, tem essa história aqui que é maravilhosa até hoje, galera, quando eles acham o Capitão América e o Capitão América é introduzido na Era de Prata dos quadrinhos. Galera, isso aqui é delicioso de acompanhar, ler essas histórias antigas, principalmente com a arte do Kirby e o roteiro também do Stan Lee. E a gente poder ir ver tudo isso no cinema, sabe? A primeira vez, eu lembro, galera, eu tinha tipo 4 anos, mas eu lembro até hoje como foi a sensação de ver os Vingadores, sabe, no cinema. Foi muito louco, galera. Eu tentei achar uns vídeos da época, principalmente nos canais que eu gosto de acompanhar, como por exemplo o Pipoca Nanquim, pra ver a opinião deles. Só que eu não consegui encontrar, talvez eles não tenham feito vídeo, mas literalmente na época todo mundo amou esse filme, né, gente? E não é por menos, porque a história desse filme é muito tranquila, sabe? É de entender, é um vilão que quer invadir a Terra, dominar tudo, ele se acha superior a todos os seres humanos, querem todos se curvem a ele, e os super-heróis têm que pedir que isso aconteça, sabe? Não é uma trama que tem várias camadas, os personagens e tudo mais, não, ali eles até têm os atritos deles, e essas cenas são bem legais, são bem encaixadas no filme, só que, tipo, isso não é tão importante quanto a ação do filme, sabe? Você poder ver os heróis em ação. Isso é sensacional, gente. Eu falei, obviamente, dessa primeira edição aqui dos Vingadores número 1, mas a primeira edição que talvez seja até legal de falar aqui sobre, essa aqui, ó, Heróis da TV número 34, que é quando a editora Abril começou a publicar os Vingadores, né? Foi a primeira história dos Vingadores lançada pela editora Abril, que revolucionou os gibis aqui no Brasil, a gente já sabe disso. E eu acho bem legal porque essa história aqui é uma história muito boa, galera, do Visão aqui, que é uma equipe mais avançada, né? Não tem só a formação original, né? Aqui tem essa página famosíssima aqui, ó, do Visão, sabe? Que tem toda uma treta lá dos Vingadores, o Visão ser tecnicamente o filho do Ultron, né? Uma criação do Ultron, e aí eles não sabem o que fazer com o Visão e tudo mais, e tem essa página famosíssima aqui do Visão, arte do John Buscema, roteiro do Roy Thomas. Isso aqui é sensacional, gente. E ver tudo isso aqui que eu falei, dos gibis jogados na tela, é sensacional, principalmente porque a gente nunca tinha tido um filme de equipe de super-herói no cinema, né? Talvez só os X-Men. Dos filmes dos X-Men não era fazer o que a Marvel fez aqui, de contar filmes solos dos super-heróis, né? Já tinha tido o filme do Hulk, inclusive, do UCM, já tinha tido o filme do Homem de Ferro, do Capitão América, do Thor, e eles juntarem todos esses 4 em uma história que é uma hecatombe, sabe, galera? É uma epopeia essa história aqui. Uma epopeia visual, porque tem momentos visuais muito marcantes. Essa cena dos Vingadores, quando faz a roda lá, assim, nossa, aquela cena é demais, galera. Como um fã de super-herói, eu fico todo animado e emocionado quando vem essa cena e toca aquela trilha sonora dos Vingadores, que apesar de ser recente, é espetacular. Tem também a cena de quando eles derrotam o Loki, tá os 6, assim, o Gavião Arqueiro apontando a flecha, assim, pro Loki. Frases marcantes também nesse filme, galera, tem de monte, sabe? Como essa aí do Capitão pra Natasha. Só existe um Deus, e tenho certeza que ele não se veste assim.
ou como essa do Capitão pro Loki. Sabe, a última vez que eu estive na Alemanha, eu vi um homem querendo se colocar acima dos outros. Não concordamos com isso. E a discussão, hein, galera, do Homem de Ferro com o Capitão América? Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Falando também tem essa aí do Hulk com o Thor. Só tem cena épica nesse filme, galera. A atuação de todo mundo aqui tá sensacional. Tem o time da comédia certinho ali, principalmente com o Homem de Ferro. O Capitão América se mostra aqui porque que ele é realmente o símbolo da esperança e o capitão dos Vingadores, sabe? O coração dos Vingadores é o Capitão América. E o mais legal de tudo é eles terem escolhido realmente o Loki como vilão, né? Porque o Loki foi o primeiro vilão que os Vingadores enfrentaram como equipe. Essa edição aqui, obviamente, tô mostrando de novo, mas esse aqui é o Loki, tá, galera? Esse aqui. Então foi uma escolha muito acertada, principalmente porque depois o Loki ele não virou mais um vilão, né? Ele virou um anti-herói e tudo mais, tem a série dele e tudo mais, que eu não gosto muito, mas as pessoas gostam. Mas aqui nesse filme, como vilão, eu sempre acho ele espetacular, porque ele tem esse carisma que cativa a gente como espectador. Realmente, quando ele aparece, assim, ele quer um espetáculo, como o Homem de Ferro fala, né? E o Loki é como uma diva. Ele quer flores, holofotes, ele quer um monumento imenso erguido com o nome dele. Vocês têm noção do tanto de cena marcante que eu falei aqui? Eu acho que os Vingadores 1, galera, eles marcaram no cinema não só de super-herói, mas no cinema mundial também, uma coisa que foi única, sabe? Essa reunião de tantas histórias tinham sido feitas separadamente e depois quando todas elas se juntam, é de uma maneira tão boa e de uma maneira tão bem feita, é uma coisa que todo fã quer, ver todos os seus personagens favoritos reunidos e sendo bem tratados, sabe? E aqui nesse filme é sensacional, galera. Tem todas as piadas que ajudam, né, a trazer o público infantil, por exemplo, pra ver os super-heróis e conhecer os heróis como eles são. Eu só acho um pouco ruim o rumo que a Marvel tomou depois, né? Obviamente a gente tá falando da fase de ouro da Marvel, né? Aqui e até Ultimato foi muito bom. Muito embora eu ache Ultimato um filme bem superestimado, mas Vingadores 1, Vingadores 2, Vingadores 3, né, o Guerra Infinita, eu acho espetacular, galera. Tudo eu acho muito bom nesses filmes. Talvez seja saudosismo da minha parte falando, né? Porque são filmes da minha infância. Não tem como eu não ver eles hoje e não me emocionar até. Eu realmente fico emocionado vendo esses filmes. Eu não sei porquê. Não tem nada de emotivo nesses filmes. E esse filme dos Vingadores ainda mais porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema, que eu tenho a memória de ver no cinema. Talvez eu já tenha ido outras vezes, mas a primeira memória de ir no cinema é com esse filme dos Vingadores, sabe? E pra mim, revendo ele, 16 anos depois, ele continua um filmaço de ação, de super-herói. Eu acho difícil alguém não ter visto Vingadores hoje em dia ainda, né? Mas se você não viu, eu realmente recomendo você ver Vingadores, porque tudo nele é muito bom. Você não tem como você não gostar de Vingadores, desculpa. Então é isso, galera, muito obrigado por ter visto até aqui. Foi um vídeo mais curtinho, só pra falar um pouco mesmo desse filme. Se vocês gostaram, deixa o like aí, por favor, se inscreve no canal, compartilha pro seu amigo fã aí da Marvel. E é isso, galera, tamo junto, falou!